E aí, vamos colocar umas imagens dentro da nossa janela? Lembrando, a imagem que a gente colocou no último vídeo que a gente fez, ele foi para o título, né? Ele foi como ícone do sistema, ficar aqui em cima. O que a gente vai fazer é colocar dentro da janela umas imagens para poder a gente trabalhar, igual a tela de login, que tem aquela imagem de usuário no meio, na parte superior da tela. Para isso, voltei lá na internet, achei uma imagem chamada Icon Check, que é essa imagenzinha aqui, certo? Coloquei ela dentro daquela nossa pasta IMGS e vou trabalhar com ela para poder demonstrar os três estados da imagem dentro de uma janela, certo? De um widget daquele que a gente está trabalhando. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é pensar o seguinte: a imagem dentro da janela ela precisa de um repositório para poder armazená-la. E esse repositório é a label, tá certo? Label. A label é aquele campo onde tem o nome do que o usuário vai precisar inserir numa caixa de texto. Por exemplo, quando a gente está trabalhando com a imagem, vem assim, nome. E aí do lado vem uma caixinha de texto para poder o usuário digitar o nome aqui dentro. Então, esse campo aqui, onde está escrito a palavra nome, é que é o label da janela. Então, o que a gente vai fazer? Ao invés de colocar a palavra, nome, o texto, a gente vai trocar e colocar uma imagem dentro. Então, o label vai ser o repositório aonde vai arrumar, digamos assim, vai armazenar a imagem para a gente. Então, assim, para poder a gente trabalhar com a imagem dentro da janela, a gente não vai usar simplesmente ela como ícone. A gente precisa fazer um mapeamento dessa janela, dessa imagem, para poder a gente conseguir manipular ela dentro da janela. Então, para isso, a gente vai trabalhar com PixMap, tá certo? Que é justamente quem vai fazer o mapeamento dos pixels, como o nome já está dizendo, para poder a gente conseguir trabalhar. Então, lá em cima, dentro de QTGui, a gente vai importar mais um carinha, que é justamente o QPixMap, tá certo? Você está trabalhando aí, presta atenção nos maiúsculos e minúsculos, tá certo? Para poder não dar problema. Então, é sempre recomendável, depois que você faz uma coisinha dessa assim, você roda logo para poder ver se não deu problema, né? Então, eu tenho o hábito, né, de às vezes esquecer de colocar minúsculo, aí na hora que eu coloco já roda logo e aí ele avisa, né, que PixMac não foi possível importar de QTGui, certo? Então aqui, ó, aí eu já vejo logo qual erro e corrijo logo para não deixar para o final que vai ter mais linhas de código para poder a gente se preocupar. Então vamos lá. Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a trabalhar com funções que organizam a janela da gente, justamente para quando a gente for fazer o nosso sistema, você já está habituado a trabalhar com as funções que fazem as partes das construções da janela, até para o código ficar um pouco mais legível, mais arrumado e mais fácil de trabalhar. Então eu vou criar aqui uma função, certo? Set img, 7img, pronto, 7img é excelente, tá certo? E aí, como a gente está trabalhando, sempre trabalhando com a ideia do self, a gente vai colocar como parâmetro aqui, ó, o self, tá certo? Para poder ele passar a própria janela, a própria estrutura, minha própria classe, para esse carinha aqui conseguir manipular sem ter maiores dores de cabeça, tá bom? Então, a ideia original ela é igual a do ícone que nós fizemos na janela. Nós criamos um ícone para poder trabalhar, só que a gente vai colocar esse ícone não, né, como ícone da janela, e sim dentro de um label. Como é que isso vai fazer? Vou descer um pouquinho aqui só para ficar mais organizado. Vou afastar aqui, deixar ele bem isolado, depois a gente arruma. Então, como é que a gente vai fazer isso? Trazendo o ícone. Deixa eu fazer um comentário aqui. Ó. Primeiro, ícone. Tá certo? São três os estados das imagens dentro da janela. Então, a gente vai ter três ícones. Vamos colocar uns nomes bem simples, né? Para poder não dar dor de cabeça. Então, ícone 1, que icon. E quem é esse cara? Então, é imgs barra e aí, esse carinha aqui que eu estou usando, né? No caso de vocês, vocês prestam atenção no nome, inclusive a extensão. Então, vamos colocar aqui icon check.icon.
PNG. Então, trouxe o ícone para dentro do meu código, agora eu vou armazenar ele dentro de um label. Para armazenar dentro de um label, obviamente, eu preciso ter o label. Então, label 1 recebe keylabel, e aí a gente vai... Só vou escrever uma palavra aqui qualquer. Palavra. Palavra. Aí tá, palavra tá certo. Pronto. Então assim, ó, o keylabel ele precisa basicamente de dois argumentos. O primeiro é o que vai aparecer escrito dentro dele e o segundo é onde ele vai estar, certo? Lembra que eu falei que eu entrego a minha própria classe para o método trabalhar? Então quem é a minha classe? É self. Então eu vou dizer que este keylabel ele vai ficar em self, tá certo? Então como isso aqui está dentro de uma função, quando eu construir a minha classe, eu vou chamar essa função. Então, set img, certo? Ou seja, depois de construir, eu esqueci, ó, self, ponto. Depois que eu construir a minha tela, eu chamo a função setImg. E aí, o que é que essa janela vai fazer? Vai trazer um ícone para dentro do código, ou seja, trazer uma imagem para dentro do código, e logo depois ela vai construir uma label com palavra como texto, certo? Vou executar aqui para ver se está acontecendo algum erro. Tá, eu lembrei de cabeça. Eu lembrei de cabeça uma coisa que não é nem esse erro que deu na verdade. O erro que eu estou pensando aqui é o seguinte, ó, eu estou usando o keylabel e eu não importei o keylabel. Vamos lá em cima importar logo aqui, ó. É dos widgets. Lembra que eu comentei que as coisas dentro da tela são os widgets? Então, keylabel. Label. Prontinho. Agora deixa eu rodar para ver qual foi aquele erro que apareceu ali. Então, o window não tem setImg como atributo. Deixa eu ver o que foi que eu fiz aqui. Def.sec ícone. Ah, sim, o alinhamento. Olha só, eu estou dizendo que essa função pertence a init, quando na verdade essa função pertence ao window. Então eu preciso recuar aqui, ó. Então, prontinho. Agora sim eu digo que isso aqui pertence a window. Então vou rodar aqui. Prontinho, ó, tá vendo? Palavra. O label apareceu. Tá certo? Então o que é que a gente vai fazer? Vamos trocar isso daqui por uma imagem. Então como é que a gente vai fazer? Bom, bem simples. Eu vou criar o Pixmap. Então, Pixmap 1, certo? Então, ícone 1, label 1, Pixmap 1. Vai receber do meu ícone 1 o seu mapa de pixels. Pixmap. E vai organizar ele com largura e altura. Qual largura e qual altura? Bem, eu vou determinar. Eu vou dizer que é 100 e 100. Tá certo? 100 e 100. Deixa eu fechar aqui. Eu rodei sem querer. Prontinho. Agora é o seguinte. Eu vou colocar aqui do lado um estado para o componente. Então, quais são esses estados? Que icon, ponto, e aí eu digo se o elemento está ativo, desativado ou se ele está selecionado, tá certo? Então, eu vou começar pelo ativo. Então, active, tá certo? Então, vamos aqui. Agora eu pego o label, ponto, coloque o Pixmap, qual? Esse que a gente acabou de criar. Então, Pixmap 1. Vamos executar o carinha aqui. Pronto, deu um erro, label não foi definido, deixa eu ver. Opa, label 1. Executa novamente. Prontinho, ó. Ó o carinha aqui, certo? Então é dessa forma que a gente vai fazer aquela telinha de login que eu mostrei para vocês. Então vocês já sabem como colocar, certo? Tá ficando tudo bem organizado. Então, muito bem. Tá aí o primeiro ícone. Vamos aproveitar e inserir mais dois para poder mostrar os outros estados, certo? A lógica é exatamente a mesma para os outros elementos, sendo que a gente só vai trocar aqui por disable e depois por selecta, tá certo? Notem que só tem uma imagem, tá bom? A imagem é essa, não tem outras imagens. Eu deixei a pasta IMGS aberta aqui justamente para vocês acompanharem. Então, eu vou pegar isso aqui
vou copiar aqui embaixo, e aqui, segundo ícone, ícone 2, obviamente label 2, pixmap 2, label 2, aqui também pixmap 2, ícone 2, tá certo? Aí agora eu vou pegar e trocar o active por disabled. Fora isso, aqui vai acontecer um pequeno problema. Deixa eu rodar aqui. Opa, disable não possui. Deixa eu ver. O objeto QIcon não tem um atributo disabled. É disable. Ele, prontinho. Prontinho. Qual é isso? Qual é o problema que vai aparecer? Pode acreditar que só tem o ícone aqui, mas na verdade tem dois. Como o segundo ícone colocado foi o desabilitado, ele ficou por cima do que está ativo. Tá certo? Então a gente vai colocar aqui do lado para poder vocês verem os dois ao mesmo tempo. Para isso a gente vai mover ele, tá bom? Vamos botar aqui tudo junto, ó. Label 2.move 100 em relação à esquerda e 0 em relação à altura. Então vou rodar aqui agora. Prontinho. Ao segundo carinha aqui, certo? Então, selecionado, desabilitado. Então, note que não são duas imagens, é a mesma imagem, só que com o parâmetro desabilitado. E agora o terceiro ícone que a gente vai executar. Então, terceiro ícone, ícone 3, vai ficar na label 3 move, eu vou precisar, opa, tá certo, tá certo. Pixmap 3, que vai receber o pixmap do ícone 3. Então aqui embaixo, 3 também, e aqui 3, opa, também, tá certo? Perfeito. Feito isso, a gente vai trocar aqui agora o estado dele de desabilitado por selecionado. Então, selected. Ok? Por fim, o move 100 vai ficar em cima do desabilitado. Então a gente vai mover para 200. Vamos executar aqui. Prontinho. Olha aí os três elementos. Tá certo? Então, na verdade, a gente tem uma imagem em três elementos diferentes. Tudo bem? O ativo, desativo, desativado e o selecionado. Tudo funcionando perfeitamente. Então, a gente já sabe como usar a imagem dentro do campo. Vamos aproveitar que o vídeo está pequenininho, 12 minutos só, e vamos colocar uma coloração dentro da janela. Tá certo? Eu vou subir aqui. Então, como aqui estão as configurações da janela, eu volto cá para cima. Então, deixa eu fechar aqui essa função para poder ficar legível e não atrapalhar a nossa leitura. Vou empurrar aqui para baixo. E aqui eu vou colocar o código da coloração da janela. Bem, para poder colorir uma janela, a gente precisa só de dois passos. O primeiro é habilitar o processo de pintura, digamos assim. Então, self, que é pegar a janela, e coloque o auto preenchimento de background, que é o plano de fundo. Background. Coloque como são dois estados, o pode pintar e o não pode pintar. A gente quer pintar, então a gente vai trocar para true. True. Prontinho. Então aqui eu habilitei poder pintar. Agora, para poder literalmente pintar, a gente vai aplicar um negocinho chamado de folha de estilo. Self.set style sheet, folha de estilo. E vimos aqui com o código CSS responsável por pintar. Bem, o que é o código CSS? O código CSS é o código responsável por dar formatação a uma página. Eu não sei se vocês já abriram alguma vez um site que era tão lento, a internet estava tão lenta que vocês não conseguiam ver a formatação, só viu o texto. Depois de alguns segundos, a formatação começa a aparecer, certo? Isso porque ele primeiro carrega o texto, depois ele carrega o CSS. O CSS é responsável por formatar. Então aqui, ó, CSS. É certo? O CSS é literalmente o cara responsável por dar forma, tá certo? A um site. E o PyQt ele utiliza
desse CSS para fazer algumas formatações dentro do seu código. Então vou mostrar para vocês aqui, ó, CSS 3, que é a versão atual do CSS, cor de fundo. Vou pesquisar aqui justamente para poder vocês verem que não é nada do outro mundo, tá certo? É fácil de vocês fazerem em casa. Eu não conheço esse site, peguei o primeiro, né? Vocês viram lá que eu peguei o primeiro como resposta e abri aqui. Então aqui, ó, define a cor de fundo, background color. Se vocês quiserem um site como referência, ele é em inglês, mas ele não é nenhum inglês absurdo, tá? Bem bacana de trabalhar. Vocês podem utilizar o W3 Schools. Eu vou botar só CSS3 aqui, é capaz dele aparecer como aqui, ó, W3 Schools. Ele é bacana que permite você ver o código e testar na hora aquilo que você está vendo. Então olha que legal, já está aqui, ó, background color, e aí ele tem duas formas de aplicar essa cor. Vocês podem escrever a cor que vocês querem, tá? Então eu vou pegar isso aqui, que está aqui no exemplo, copiar e vou levar lá para o código da gente. E vou colar aqui, ó. Vou executar e ó, a cor aplicada, tá certo? Vocês podem colocar o nome da cor em inglês, tá certo? Ou vocês podem, olha aí, colocar através de um código chamado de código hexadecimal. Para isso, vocês podem fazer o seguinte, ó, eu tô vendo aqui um color picker, tá vendo? Eu vou abrir aqui para poder vocês verem, o color picker é bem legal. Pronto, ó. Olha só, vou pegar uma cor qualquer, vou pegar essa cor daqui. Aqui do lado vocês vão ver que tem um padrãozinho aqui, ó, hexadecimal. Esse é o padrão aqui, hexadecimal, que, digamos assim, é a referência para essa cor. Basicamente, os dois primeiros valores, eles dizem respeito ao quanto de vermelho tem, as duas do meio, o quanto de verde, e as duas últimas, o quanto de azul. E isso gera uma configuração que no final das contas vai dar essa cor aqui, tá certo? Então vou pegar aqui esse código, observem bem a cor aqui, certo? Inclusive com o símbolozinho, tá? Com a hashtagzinha. Vou lá para o nosso código e vou trocar head pelo código aqui. Vou executar. Lembra que estava vermelho, então ó, agora veio para aquela cor lá. Certo? Então, duas linhazinhas. Uma habilita a trocar de cor e a outra literalmente troca de cor. Certo? Então, essa cor pode ser através do nome mesmo, obviamente com o nome em inglês, ou através da referência hexadecimal do RGB. Vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem. Tá certo? Então, a gente já deu uma arrumada na tela. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como colocar os campos. Um deles vocês já sabem como fazer, né, que é o campo label. Entretanto, eu não vou usar o label, eu vou usar o próprio campo onde o usuário vai digitar, vai conter a mensagem do que colocar ali. Eu acho que fica mais bacana da gente trabalhar. E aí depois eu mostro o botão e a gente já consegue arrumar a janela do login para poder começar a trabalhar, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem falar. Até mais. Tchau.